A minha aluna trouxe esse artigo hoje para aula e qualquer artigo, ele vai ser difícil de ler, seja de qualquer site americano, porque eles usam um vocabulário bem rebuscado, né. Então hoje a gente trabalhou em parte desse artigo aqui, e eu falei para minha aluna que eu ia gravar um vídeo, né, explicando como a gente pode extrair uma informação simples de algo difícil, né. Isso é uma prática que a gente tem que fazer e tem passos simples que a gente pode seguir, né, para chegar no nesse resultado, né. Ah, mas vamos lá, e eu vou mostrar agora o que que a gente vai precisar, né, para essa aula aqui, para esse estudo. Qualquer artigo, qualquer coisa difícil que você for ler, eu sugiro ter uma inteligência artificial, né, para facilitar muito as coisas. Por exemplo, aqui nessa explicação eu vou usar o Leo, né, é o Leo AI. Essa inteligência artificial é do navegador Brave, né, esse leãozinho aqui, ó, Brave Browser. Eu uso esse navegador, eu não uso tipo Chrome ou Microsoft Edge, anyways, enfim. E a gente vai pegar, um parágrafo e a gente vai destrinchar um parágrafo. Não completo, mas eu vou mostrar algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, quando a gente lê isso aqui, se você pausar o vídeo e tentar ler isso aqui, ele vai ter vocabulário difícil, porque é um artigo e é um artigo lá dos Estados Unidos, né. Um artigo de fora, então eles vão usar palavras que a gente não usa no vocabulário diário, né, então a gente precisa estudar isso. E como a gente pode simplificar isso aqui para a gente entender e repassar a informação para outros, né. Por exemplo, eu posso pegar o primeiro parágrafo aqui e eu vou dar um Ctrl C, né, vou copiar, eu venho aqui na inteligência artificial e dou um Ctrl V, tá. Vou botar um T aqui, ó, no início, the year, porque lá na formatação tem esse T grande, então ele não vai copiar, mas ele entenderia, né, mas é legal deixar completinho. Qual é o segredo da IA, ou de qualquer IA que você usar? Você precisa dar o comando certo, o comando mais específico possível. Por exemplo, eu quero entender, aí você vai falar assim para a inteligência artificial, eu quero entender esse artigo de uma maneira simples e detalhada do que cada frase significa. Quero que você me explique e traduza cada parte desse primeiro parágrafo, ponto a ponto. Pode considerar vírgulas, ponto final, exclamação, etc. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu quero que ele me dê de ponto a ponto o que cada termo significa, para eu entender isso de uma forma completa, tá? Estou aprendendo inglês e preciso que você, em toda essa conversa, mantenha um vocabulário natural e simples, de fácil entendimento para qualquer pessoa, tanto para mim quanto para outras pessoas, caso eu for explicar esse parágrafo a elas. Então a gente está fazendo o quê? A gente está treinando a inteligência artificial a aos nossos gostos, né. Então a gente precisa dizer para ela o que a gente quer. Aí, para melhorar, a gente pode fazer assim, ó, eu pego o link aqui do artigo, ó, do The Guardian, aqui está o artigo completo para a sua referência. Aí, se você coloca o link do artigo, ele vai conseguir ler, ele vai conseguir assimilar dentro desse universo do artigo. Então, o que que é a inteligência artificial para mim? A inteligência artificial para mim é algo que processa muito mais rápido do que qualquer ser humano, né, em questão de informação. Então, você dando o prompt, né, você dando o comando certo para ele, ele vai saber fazer muito melhor e mais rápido do que você poderia fazer, e isso economiza muito o seu tempo, e isso vai condensar muito mais a informação, então você pode aprender a partir disso, né. Hã, então vamos lá. Eu vou botar aqui, ó, lembre-se de manter a conversa natural e simples. Vou dar um enter. Vamos ver o que ele vai gerar aqui para mim.
Vamos analisar o primeiro parágrafo do artigo que você compartilhou, frase por frase, de forma simples e clara. Olha, ele está repetindo o que eu falei, né? Eu vou explicar o significado de cada parte, traduzir para o português e usar um vocabulário fácil para você entender e explicar para outras pessoas. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse vocabulário aqui, esse parágrafo aqui, e a gente vai entender ele primeiro, né? Porque isso aqui não é qualquer um para entender isso, tá? Então, primeiro a gente precisa entender o que está sendo falado aqui. Depois de entender, a gente vai resumir e depois de resumir, a gente vai resumir o resumo. Mas aí eu vou mostrar, né, como a gente pode fazer isso para praticar, porque não só o aprender, a gente precisa praticar. Eu sou muito fã do aprendizado, então tudo aquilo que a gente vê, a gente consegue extrair uma mensagem e aprender com aquilo, né, para absorver mais. Então, e o praticar não é só uma vez, é uma prática constante, né, mas cada um tem um jeito de aprendizado, né, um jeito que consegue aprender melhor. Então vamos lá. Ele pegou aqui o original, né, ó. O ano é 1996, o país é o Brasil, the country is Brazil, and young firefighter Anna, Marjorie Stiano, is returning to work after freezing up on the job. Então aqui ele colocou a tradução, né? O país é Brasil, jovem brasileira Ana, está voltando ao trabalho depois de ter ficado paralisado no trabalho. Ok. Aí, explicação. Ele está pegando, ó, pedaço por pedaço, ó, young firefighter Anna returning to work after freezing up on the job. Tá vendo? Depois de ter ficado paralisado no trabalho, ela não conseguiu agir como deveria. Tá vendo que ele destrinchou frase por frase? Ó, aí ele vai fazer isso para todas. Todas, todas, todas. Tá vendo? Ó, eu gostei desse modelo. Se você não gostar, você pode fazer, faz um pouquinho diferente e tal. Você pode dar comando para ele mudar. Ele vai refazer tudo. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, digamos, agora digamos que você sentou aí, estudou, anotou e tal. Aí você fala, bom, esse parágrafo aqui eu entendi agora. Não nessas palavras que estão aqui no parágrafo, mas eu entendi como eu explicar isso para alguém. E você só explica para alguém aquilo que você entendeu. Então, qual que é o ponto? O primeiro ponto é você mesmo entender o que está escrito aqui. Como que você fez isso? Através desse modelo aqui, né? Você pediu para ele explicar ponto a ponto, né? Então, de ponta a ponta, né? A gente pode dizer. Aí, depois de feito isso, o que que a gente faz? A gente entendeu, né? Agora a gente faz o quê? Agora quero que você faça um resumo. Na inteligência artificial não precisa botar ponto, eu não acentuo aqui, porque é mais rápido de digitar. Então, faca é faça, né? Eu poderia colocar aqui o acento, mas enfim. Agora eu quero que você faça um resumo desse parágrafo usando palavras simples que qualquer pessoa consegue entender, mantendo uma naturalidade, usando um vocabulário simples e que os americanos usariam no dia a dia, de verdade. Não essa linguagem difícil e rebuscada do artigo. Agora a gente vai pedir para ele resumir, a gente está pedindo para ele resumir esse parágrafo aqui, né, de uma forma mais simples, né? Olha só. Ó, beleza. Agora ele deu aqui, né? Aqui está um resumo do primeiro parágrafo, uma linguagem usando. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o parágrafo que ele resumiu disso tudo aqui, né? Agora, o que que você pode fazer? Você pode simplesmente traduzir tudo isso aqui para o inglês, ou você vem aqui e coloca assim, ó, agora traduza isso para o inglês. Então a gente vai resumir o primeiro parágrafo do artigo, né? Ó, the story takes place in 1996 in Brazil. Então a história acontece em 1996 no Brasil. We follow Anna, então a gente acompanha a Ana. A firefighter who's coming back to work. Então, é uma bombeira que está voltando ao trabalho. Enfim, o vocabulário você já viu aqui que ficou melhor, né? Ele ficou mais simples, né? Se isso aqui ficou difícil, né? Você já entendeu o que significa o parágrafo real, o grande aqui, né? O original do artigo. Agora você pega esse parágrafo, eu quero que você pega esse, qual é o próximo passo? É você pegar esses parágrafos aqui e você resumir com suas palavras em inglês, né? O que
esse primeiro parágrafo original está dizendo para quem está lendo ele. Então você, atua como um não um tradutor, mas um intérprete. Então você está interpretando, né, o intérprete ele não precisa falar palavra por palavra, vírgula por vírgula. Ele passa a mesma mensagem de uma forma mais simples que todos entendem e ele não perde o valor da mensagem, né. O tradutor ele tem que traduzir palavra por palavra, termo por termo, precisa estar exatamente como é. É adaptável às vezes sim, mas o intérprete ele passa a mesma mensagem de uma forma mais simples e clara. É aquilo que ele recebe, ele passa, né, então ele entende aquilo e passa para o outro. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então a gente tem o, hã, o primeiro parágrafo aqui, tudo isso aqui, né, a gente tem ele resumido agora em inglês, e daí a gente vai fazer o resumo do resumo. Como que a gente faz isso? A gente pega isso aqui, a gente lê e a gente começa a pensar. Aí agora eu dou 2 sugestões, eu sempre sugiro para o aluno escrever em português, como ele resumiria o resumo, e depois pegar o resumo dele em português e traduzir para o inglês. Então é trabalho, mas é uma forma de extrair uma informação simples de algo difícil. E a gente consegue fazer isso para tudo, isso é muito útil, é assim que eu estudo, né. Eu não sei se provavelmente tem maneiras mais fáceis ou talvez mais elaboradas de aprender, só que eu aprendo dessa forma e eu acho isso muito útil, porque quando eu aprendo sobre algo, eu considero que eu aprendo aquilo de fato, porque eu uso esse método, né, para aprender. Então, recapitulando, quando você vai ler um artigo, alguma coisa difícil, você pega o parágrafo completo, aí você precisa entender isso, aí você joga na inteligência artificial e você vai pedir, dar o comando certo. Você quer palavra simples, você está estudando, você não sabe muito sobre o tópico, você quer aprender o que cada termo significa. Você pode, quanto mais específico você for com a IA, mais ela vai ajudar você no que você precisa. Então aqui, ó, eu gosto desse método aqui porque ele pega ponto a ponto, considera vírgula, considera ponto de interrogação, exclamação, tem que ser ponto a ponto e tem que ser explicado. Caso você, né, como que eu vou dizer? Caso você não entenda ainda algum termo, você vem aqui, copia e cola, né, e daí você bota lá: "Me explique melhor sobre esse termo". E daí você dá enter, ele vai explicar melhor sobre aquele termo. Então, aí o que a gente fez? A gente pegou o parágrafo difícil, entendeu ele, agora a gente consegue replicar isso para outras pessoas. Você conseguiria entender e replicar isso em português para outras pessoas, né? Só que a gente quer fazer isso em inglês, para praticar o nosso inglês. A gente então pega aquele parágrafo, né? O difícil, né? O original, e simplifica ele. Pode ser em português ou em inglês, tanto faz. Então a gente vai fazer o resumo, né, só que a gente pegou o resumo aqui, transferiu ele para inglês, traduziu ele para inglês, e daí desse resumo você vai fazer outro resumo, ou seja, você pegou uma mensagem, o artigo, né, original aqui, o parágrafo, você simplificou, resumiu ela, e daí você vai resumir o resumo, só que usando as suas próprias palavras. Aí você não pode, digamos assim, pegar a ajuda de uma inteligência artificial, porque senão ele simplesmente mata o seu modo de pensar. Então, você precisa sentar e estudar, né. Eu faço isso direto, porque eu tenho que estudar muita coisa de vários alunos, né, então eu tenho alunos de diferentes áreas, né, então para cada área eu preciso me dedicar para chegar na aula e eu pelo menos saber ali o básico do básico, né, eu dou o meu melhor para saber mais, coisas mais profundas, né, sobre o assunto e tal. E mas isso aqui é uma prática muito boa, então, pegou, né, o resumo, você já entendeu o que significa o parágrafo, agora você precisa resumir explicando as suas próprias palavras. Aí eu falo para o aluno fazer em português e traduzir para o inglês, porque você vai forçar ele a usar a língua mãe dele como referência para traduzir para o inglês. E aí ele aprende ali a usar os conectores e tudo mais, enfim. Ficou bastante longa essa aula, né? Deu 14 minutos, mas isso aqui é uma coisa que a gente pode fazer sempre. Então você pode fazer isso, né, poderia fazer isso no caso, com todos os parágrafos, né. Meu Deus, gnarly stuff, what's this? Cottoned, meu Deus, cottoned on, isso aqui é um phrasal verb, né, é uma expressão, né, então, uau, é muita coisa, assim, nova, muita coisa difícil, então como a gente pode entender e simplificar? Seguindo esses passos aqui. Enfim,
Se tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Considere se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, pode comentar também. E é isso. Espero ter ajudado. See you in the next time. I'm off.